Shalom, shalom, amados. Mais um dia, né? Para estarmos aqui buscando a Deus, porque isso é como o oxigênio que nós respiramos. Mais até que o oxigênio, porque sem o oxigênio, mas com Deus, nós podemos ir além. Ele nos sustenta de todas as formas, porque Ele é o nosso oxigênio, Ele é tudo. E se nós tivermos o nosso oxigênio e não tivermos Deus, que diferença faz? Então eu repito, com o oxigênio, com Deus, nós temos oxigênio, temos tudo. Mas eu coloquei algo aqui, né, para poder simbolizar, para fazer uma metáfora. Eu acredito que você, como um ser humano que pensa, um ser humano que ama, ou talvez até nem esteja pensando, cada um é cada um. Vivemos tempos trabalhosos, isso aí não é novidade para nenhum de nós. E nós ficamos pensando, alguns de nós, né? Deus, até quando? Tanta coisa, tanta tristeza, tanto sofrimento. Por mais que nós nos distraiamos, que nós temos as nossas vidas, as nossas dificuldades, que nós não estejamos lá ali no foco, né? No olho do furacão, como muitas pessoas estão. Estou dizendo isso referente nas tragédias que nós vimos acontecer aí. E aí eu peguei aqui para nós meditarmos no Salmo 80, a partir do versículo 14, que nos diz o seguinte: volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós. Vem, salva a tua parreira. Vem, salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Esse salmo aqui é de Asaf, né? Eles colocaram como ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Versículo 16. Os nossos inimigos acortaram, queimaram na tua ira. Olha para eles e acaba com eles. Aqui nós vamos querer que o Senhor acabe com os demônios, não é verdade? Bem que Jesus já venceu na cruz. Ele nos deu poder, nos deu forças para repreendê-los, para expulsá-los, para vivermos uma vida plena. 17. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Versículo 18. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Aqui a gente está, né? No Antigo Testamento, onde Jesus não tinha vindo ainda. A nova aliança não havia sido feita. Mas nós podemos falar estas mesmas coisas, porque nós somos escolhidos, nós somos o povo separado de Deus. Aqui eles estão pedindo misericórdia porque eles reconhecem que eles pecaram, que eles erraram, que necessário é que eles se arrependam, que eles recebam a misericórdia de Deus. E nós vivemos um tempo que nós já temos tudo. Jesus já veio, já nos deu tudo do que nós precisamos para vencermos a carne, para vencermos a realidade de que o mundo jaz no maligno. Mas nós já temos tudo aqui em mãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós para nos dar forças, para obedecermos a Deus, para nos submetermos a Ele. Mas o que está havendo? O que está havendo é a natureza humana. Até que haja o cumprimento de tudo. Até que nós, né, tenhamos um corpo glorificado, até que cheguemos ao céu. Aqui é campo de batalha, é luta, amados. E Deus continua do nosso lado. Ele não nos deixou. Aqui é a visão que o povo tinha, né? E realmente acontecia assim. Mas hoje, sabe? Nós temos muitas promessas cumpridas. E a mais poderosa delas é estarmos na nova aliança, é estarmos com Jesus, é termos o Espírito Santo em nós. E aí, eles dizem aqui no versículo 18, né? Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Mas nós que estamos na nova aliança, que temos o Espírito Santo, que temos cumprimento de tantas promessas, ainda assim, nós nos afastamos dele sim. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não nos arrependermos, não buscarmos a constante presença do Espírito Santo, nós viramos as costas. Nós não somos diferentes dele, nós somos feitos da mesma natureza, com diferença que
nós estamos na nova aliança, estamos na plenitude. Recebemos a promessa feita. Estou aqui tentando ligar o microfone, sei porque ele desliga de vez em quando. Então, amados, ele fala no versículo 16, os nossos inimigos a cortaram e queimaram. A parreira, né? O Senhor é a vide, nós somos os ramos. Precisamos estar enxertados nessa parreira para que não sequemos, para que não morremos. Essa é a nossa garantia. Essa é a certeza absoluta que nós temos, que enxertados em Cristo. Ele é, né, o caule e nós somos os ramos. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Nós precisamos estar ali, unidos, reunidos, para que não sequemos, para que não pereçamos, para que não fiquemos fracos, amados. Amados, o maior inimigo que pode nos atacar, é incrível isso, né? Mas é verdade. Somos nós mesmos. É a nossa própria mente com tendência à desobediência, ao orgulho, a querermos mais as coisas materiais do que as espirituais, a nos esquecermos, a nos distrairmos, a nos iludirmos, que a nossa vida material é muito mais importante do que o equilíbrio emocional, que é o equilíbrio da nossa alma, que é o nosso existir, é o centro da nossa vontade, das nossas memórias, sabe? Então, quando eu digo que o nosso inimigo piora nós mesmos, porque o inimigo já foi vencido por Jesus. E basta que nós nos submetamos, que nós aceitemos Jesus, que nós obedeçamos às ordenanças bíblicas, que nós vamos vencer. Então, é uma questão de escolha, sabe? Escolha a vida ou a morte. O que nós queremos escolher, sabe? Tá, você tá feliz? Tudo bem. Agora, se você não tá, se você perdeu a paz, se você tá desequilibrado, se você não tem alegria, se a fonte da sua alegria é externa, se você acha que alguém, alguma coisa, alguma conquista, algum bem material, o outro ser humano é que vai te completar, eu sinto muito te dizer, ou não sinto porque eu tenho que falar a verdade, você tá redondamente enganado, porque a nossa alegria ela vem de dentro. A nossa alegria está em Cristo, aquele que nós não vemos, que é esse Espírito, mas que é muito real. Ele é mais real do que a nossa própria respiração, porque mesmo quando falta respiração, como eu acabei de falar, falta oxigênio, ele permanece, ele nos sustenta, ele nos abriga, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos perdoa, desde que nos arrependamos verdadeiramente, sabe? Ele não rejeita aquele que clama, aquele que pede com sinceridade de coração. Ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele traz clareza, sabe? Tudo no tempo dele, tudo do jeito dele. Sim, não é do nosso jeito, porque a nossa vontade é frágil, nossa vontade, o nosso coração enganoso é. Eu sou apaixonada em falar da mente, de falar de Romanos 12:2, da metanoia, que é a transformação da nossa mente, da nossa mente ser renovada. Por quê? Nós somos ali, né, concebidos no ventre materno. Mas nós passamos por várias programações mentais, por várias experiências, desde que somos concebidos. E a nossa mente, muitas vezes, na maioria das pessoas, talvez não tenha nascido num lar cristão, um lar de amor, um lar de desequilíbrio, talvez os nossos pais ainda carentes desse encontro verdadeiro com Cristo. Nós somos ensinados, nós somos moldados a ideias errôneas sobre Deus, sobre amor, sabe? E aí, quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos ter a nossa mente transformada. E, amados, se você for na internet pesquisar, você vai ver, a ciência tem avançado muito, a neurociência, e falado muito que nós somos programados. E isso está sendo provado através de aparelhos. Para aqueles que duvidam, para aqueles que têm dificuldade, e mesmo para aqueles que já abraçaram isso aí. Mas quando você vai lá, porque eu vou lá e eu falo, Jesus, que maravilha, nós fomos feitos para ti. E a ciência nunca andou tão de mãos dadas com essa verdade, com essa realidade. Desligou de novo, aí eu liguei de novo. Não sei por que ele tá ligando e desligando, mas tudo bem. Vamos que vamos. Então, sabe, amados, nós estamos nos aproximando do cumprimento da promessa, do retorno de Jesus. Então, nós não podemos nos calar, nós temos que buscar, nós precisamos desejar, crer. E a fé
ela vem das mãos de Deus. Se você não tem fé, se você se sente fraco na fé, peça a Ele fé. Porque mesmo, eu estou aqui falando com você, eu tenho as minhas crises. Quem não tem nessa face da terra? Sabe? Mas isso aí não importa. Sabe o que importa? É que nós não fiquemos ali naquele lugar de crise, de dúvida, Não! Porque a fé que nós queremos está em Jesus e basta que nós peçamos. Ele nos tirará de qualquer lugar dentro do processo de santificação, do processo de crescimento e nos levará além. Quando eu falo que eu tenho as minhas crises, é natural. Nós somos a geração do fim. Quanta coisa nós estamos vendo, quanta dor, quanta loucura. Mas que a Bíblia já disse tudo. Está tudo aqui. Nada nos foi escondido. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Claro, basta que nós leamos, peçamos discernimento, façamos parte de uma igreja. A internet está aí, tornando coisas maravilhosas, pregadores que nos ensinam. Irmãos, não temos do que reclamar, do que dizer que, eu não soube, nossa, eu nunca vi. Não, Deus é justo. E Ele visita, Ele habita, Ele vem, Ele dá, sabe? Aquele que quer. Deus não erra, Ele é perfeito. Então nenhum de nós pode reclamar que não foi ensinado, que não foi alertado, sabe? Que não foi buscado. Sim, você está sendo buscado. Então nós não podemos jamais reclamar, nos vitimizarmos, não. Está aqui a palavra, sabe? O último versículo, né? Faz com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Qual o último versículo do Salmo 23? Tua bondade e tua misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas. Nos segue. Somos nós que andamos atrás dela, não. É o amor de Deus. Porque os nossos pais, que são imperfeitos, que são humanos, querem o melhor para nós, nos ajudam, vêm atrás de nós, sabe? Imagine Deus, que é o Pai perfeito, que é o Pai amoroso, que é o Pai que não erra, que é o amor perfeito. Então Ele está sempre à nossa volta. Agora as desculpas, como diz o meu apóstolo, né? A minha igreja é apostólica, Rio Novo. Ele diz assim, aquele que é bom em desculpas, não vai ser bom em mais nada. Sabe, desculpar é justificar, é ficar procrastinando, sabe? É ficar nas mãos do inimigo, amados. E nós não estamos aí para isso, porque nós somos filhos amados de Deus. Ele sonhou conosco, entre bilhões de pessoas sobre a face da terra. O olhar dele está sobre mim, está sobre você. Ele nos ouve na individualidade. Ele conversa conosco. Sabe, ele se comunica, ele nos avisa, ele nos resgata, ele nos ama, ele cuida de nós. Ele é o mais interessado em nos salvar. Porque um pai não quer ver um filho se perder, uma mãe. Pastora, mas eu conheço. Tudo bem. Mas não é regra geral. Um pai, uma mãe. E esse que faz isso, porque é totalmente longe de Deus. E Deus fala na palavra dele, ainda que sua mãe e seu pai te abandonem. Eu tô ali. E ele levanta as pessoas para cuidarem de você também. E quando não levantarem, onde abunda o pecado, a palavra fala, superabunda a graça. Está lá na Bíblia. É lei de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Se você foi abandonado, se você for deixado, se você passou por misérias, por coisas terríveis, tenha certeza de que a mão de Deus, a graça dele, que é a capacitação que ele nos dá para termos forças, para vivermos longe do pecado, para obedecermos, para buscar dia após dia essa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, nós temos nele. Então não temos do que reclamar, amados. Não temos. Peça do seu jeitinho. Tem protocolos. Não, ele é seu amigo, sabe? Ele é nosso amigo. Não existem regras rígidas. Ninguém pega o Espírito Santo de Deus, que é quem está conosco aqui, e coloca numa caixinha e fala assim, ó, vou pegar aqui para ilustrar. Vou prender você aqui dentro. Você tem que funcionar desse jeito aqui, ó. É desse jeito aqui que tá aqui dentro. Não. Sabe, procura a igreja com a qual você se identifica. Porque há variedades, né? Tem igrejas que são mais fervorosas, que fazem mais barulho. A minha é assim, tá? Tem outras que são mais contritas, mais quietinhas. Está certo aquela terra? Não!
Vá aonde você se identifica, aonde você gosta, aonde você combina mais com você. Até essa liberdade Deus nos deu. Então não temos do que reclamar, sabe? Porque Deus está lançando todo o tempo caminhos, meios, através dele, para que sejamos dele, para que sejamos salvos, para que vivamos a nossa eternidade do lado dele. Eu tô triste, eu tô deprimido. Passamos sim, sabe, por tudo isso. Olha para trás, olha para o lado. Tem pessoas sofrendo muito mais. Nossa. Não há justificativas, amados, para andarmos longe de Jesus. Sabe, quando eu falei, é do lado de dentro. É vencermos as nossas vontades. Não é vivermos pelos nossos sentimentos. Eles nos traem. Deixa para lá, não tô bem hoje. Deixa para lá, vai fazer o que tem que ser feito. Vai orar? Não tô com vontade de orar. Não, seja guiado pela sua vontade. O coração humano enganoso é. Vai orar, você vai sair dali outro. Eu não sei como adorar. Começa a declarar, louvar, pega um louvor que você gosta, começa a falar, ou orar mesmo. Eu já orei, eu já louvei com vontade de vomitar. Não quero, não sinto vontade, mas eu vou fazer. Quando você sai dali, você acaba ali. Sabe, Deus vem. Vem, ele tá ali. Mas há uma manifestação. Você percebe. Mudou, o ambiente mudou. Faça prova, amado. Se você não está acreditando no que eu estou falando, é natural. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer prova de tudo. Sim, a minha mente é uma bênção. Vocês não fazem ideia. Então, mas Deus nos conhece e nos ama. Então, hoje ainda, se você quiser ver esse vídeo que eu falei para você do Augusto Cury, né? O título dele é alguma coisa sobre... Coloca lá, a ciência se encontrando com Deus, provas científicas da existência de Deus. Você vai cair nesse vídeo, porque eu sei que Deus é mais interessado e vai te conduzir até lá. É mais ou menos isso. Você vai ficar encantado, sabe? Porque nós, como seres humanos, né, nós gostamos dessa coisa. E Paulo fala para nós termos uma fé racional, né? Não é só uma fé de emoção, mas uma fé racional. Porque é assim que Deus nos fez. Então não se intimide, vai em busca, vai, corre atrás. É a coisa mais importante hoje, é correr atrás do seu relacionamento com Deus, da sua aceitação de Jesus, de você tomar posse da salvação que Ele nos deu na cruz, amados. É o que eu desejo para você no dia de hoje. Caminhemos, sabe, de mãos dadas. Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Nem Jesus ficou. Ele teve os apóstolos, ele poderia fazer tudo sozinho. Precisava de Maria para mandar Deus para a terra através de Jesus, não precisava de Jesus, não precisava de ninguém, mas ele quis, ele quer que nós participemos. Ele deseja estar em comunhão conosco. Ele desligou de novo. Não sei por quê, qual o problema dele. Tô querendo saber, mas não consegui descobrir ainda. Se ficar alguma falha, vocês me falem, por favor. Me fala aí nos comentários. Pastora, temos um lugar que tá falhando. Porque, ó, muito estranho isso. Então, amados, eu quero orar por você. Mas antes de você orar, vai lá, curta, compartilhe, deixa algum comentário, sabe? Por que isso, pastora? Porque você vai estar ajudando outras pessoas a ouvirem isso que eu tô falando aqui. Você acha que é importante? Alguém, você sente o toque do Espírito Santo no seu coração? Ai, eu sinto que eu, sabe? Ou se você não sente, você pode atender o meu pedido, que eu acabei de falar que sentimento não pode comandar a nossa vida? Vai lá, compartilhe. Vê se você está inscrito no canal, sabe? Porque Deus está vendo. Deus não perde nada, absolutamente nada. E se você não quiser também, amém. Não tem problema, outro vai fazer. Tudo bem? Então vamos orar agora. Paizinho querido, santo, justo, maravilhoso, amado, aquele que nos salva, aquele que derramou seu sangue carmesim na cruz, aquele que não precisava de nada, mas quis se fazer homem para estar no meio de nós e nos resgatar, nos salvar daquilo que nós não conseguíamos pela lei, mas que através da tua graça o Senhor nos faz conseguir, porque o Senhor não veio revogar nada, o Senhor veio para que fosse cumprido, mas através de uma graça linda derramada, através do teu sangue, que sacrificou por nós, cumprindo as exigências daquela época, daquela cultura, Deus, e se espalhou pelo mundo todo. Eis-nos aqui, Deus, independentemente de qualquer raça, qualquer cultura, qualquer coisa, Deus. O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos resgatar, Deus. Então esse irmãozinho que me ouve aí, Deus, aquele que vai tocar no botão para que essa palavra avance, ó Deus. Só abençoa, Deus. Só guarda, só protege. E Deus, se alguém que me ouve não tem uma experiência radical, Deus, tem dúvidas fortes o suficientes para que ele ainda continue longe de ti, Deus. Que isso caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Eu declaro aqui agora que toda força contrária
todo mal, Deus, sobre a vida dessa pessoa que tá aí, ou dessa pessoa que quer se aproximar, que o Senhor tá vendo, Deus, mas não consegue. Seja repreendido em nome de Jesus, porque há força na oração. E você que tá me vendo, me ouvindo, nos ajude em oração. Independente do tempo que você ouvir esse vídeo, ore. A intercessão é poderosa. Ela move. Deus precisa de uma única pessoa. Único que se coloque na brecha. Por qualquer coisa. Então vamos orar, amados. Vamos clamar. E que Deus abençoe sua vida. Que Deus te liberte. Que Deus leve a salvação. Que Deus te ajude, o Espírito Santo, a discernir. A ver onde a coisa ainda não está de acordo com a vontade de Deus. Se eu peço para você, eu peço para mim. Que nós possamos receber essa graça, esse amor, essa salvação, essa santificação em abundância sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias a Deus. Ele te ama. Mais do que tudo, tem ninguém do lado de fora que vai te fazer feliz, mais do que você mesmo e Jesus dentro de você. Creia e tome posse dessa palavra. Porque você não vai ficar dependente de que ninguém te faça feliz. Porque aquele que te faz feliz de verdade, do jeito que você quer ser feliz, Ele, o Espírito Santo dentro de você e você. E aí você vai transbordar, vai atrair alegria e felicidade. Amém? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.